Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é a MF3, Escola de Filosofia. Hoje, a minha convidada é a Rosa de Sá e nós vamos falar um pouco aqui sobre maçonaria mista. Seja bem-vinda, Rosa. Boa tarde, tudo bem? Eu estou bem. Que Vamos bom, começar. perfeito. O contexto da entrevista situa-se a partir da ciência das religiões, como um campo científico que investiga os fenômenos religiosos e filosofia de vida. O objetivo dessa entrevista é dar a conhecer um pouco da filosofia de vida maçonaria mista, a partir do depoimento de uma adepta. Nossa hipótese é que há poucos relatos, depoimentos de mulheres maçons sobre as suas experiências filosóficas ou espirituais numa perspectiva da ciência das religiões. Realidade que nos leva a tomar por hipótese a questão de serem práticas de sentido à margem do espectro valorativo da sociedade brasileira, ecoando a ideia de um campo, segundo Bourdieu na obra Economia das Trocas Simbólicas, obra na qual ele nos diz que as religiões mágicas, junto das quais compreendo e compreendemos estar a filosofia de vida da maçonaria, estariam à margem do campo social que se constrói com religiões sacerdotais no centro. Como resultado dessa nossa entrevista, esperamos fornecer elementos informativos básicos dessa sociabilidade para os profissionais de educação, nomeadamente os professores e as professoras da componente curricular ensino religioso. Este nosso método será a entrevista semi-estruturada, como preconiza duas pesquisadoras, de nome Menga Ludic e Marli André, no livro Pesquisa em Educação, Abordagens Qualitativas. Feita essa apresentação inicial, eu vou passar a primeira pergunta para a Rosa de Sá, que é em torno da sua trajetória pessoal e profissional. E a pergunta se formula da seguinte forma: você poderia compartilhar um pouco sobre a sua trajetória como professora entre aí os anos 60 e 80? Como você percebia o papel da religião e da espiritualidade ou da filosofia de vida no contexto educacional deste período aí que você atuava como professora? Conte-nos um pouco mais de tudo isso. Pois a minha grande, meu grande desejo desde criança era ser professora. Eu não brincava com bonecas, eu brincava com as crianças, colocava todo mundo sentadinho e dava aula para elas. Então, desde cedo eu queria ser professora e fui para o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que era onde havia a escola normal, e me formei professora em 1957. Mas eu não era só professora de letras, eu também dava religião, porque naquela época, pelo menos próximo a mim, no bairro onde eu residia mais, todos eram católicos. Então, eu também era professora de religião. A religião era muito importante. Todos íamos à missa, e quando eu fui para a escola normal, que eu passei para o primeiro ano, eu tive dúvidas sobre Deus, porque na minha infância eu perguntava alguma coisa, porque Deus quer, porque Deus quer. E eu tinha dúvidas, será que esse Deus quer tudo isso? Como será esse Deus, né, que quer tanto assim isso? Bem, na escola normal, diferente da escola primária, as colegas eram de outras religiões. E eu, então, fui decidida a saber tudo das outras religiões. E foi com isso, e foi assim, eu ia com as colegas na religião dela. Fui lá no judaísmo, fui na igreja protestante. Eu fui indo e fui perguntando, né, como é que era o Deus deles. E cheguei à conclusão que era o mesmo Deus, que não tinha muita diferença, né? Então, porque Deus quer e pronto.
E foi assim essa minha vida, mais ou menos até os anos 80. A minha concepção mudou depois, quando eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo em 87. Eu esqueci de dizer que eu sou carioca, né? Mas acho que pelo meu sotaque todo mundo sabe. Então, o papel da religião na minha fase de professora foi sempre assim. Eu ia à missa e eu também questionava as colegas, mas eu percebi que Deus era o mesmo Deus de todos. Perfeito. Eu passo já a segunda questão, então, que é a seguinte. Religiões marginais, segundo Bourdieu. Pierre Bourdieu fala sobre a ideia de religião à margem, referindo-se às práticas religiosas que estão no centro das instituições dominantes. Como você vê a maçonaria e outras práticas de sabedoria que você se dedica, como a astrologia, em relação às religiões tradicionais ou institucionalizadas? Bem, aí eu tenho que contar como é que fui parar na astrologia. Foi meramente por acaso. Eu vi numa porta, numa determinada fase da vida, uma frase escrita Instituto Paulista de Astrologia. Eu me interessei, telefonei e acabei sendo inscrita num curso de astrologia. Comecei a estudar astrologia, não pensando em religião, mas pensando realmente se havia algum poder dos astros, como é que os astros aconteciam na vida da gente, né? E a minha professora, num determinado ponto da aula, já avançando no primeiro ano, ela me perguntou se eu queria ser maçom. E eu fiquei muito curiosa, disse, o que é isso, né? Então, ela me apresentou um questionário que eu preenchi e realmente eu fui iniciada como maçom. E aí começou uma outra fase, né? Porque eu, que era bem católica, comecei a ter um contato maior, não só com a astrologia, mas também com a maçonaria. Maçonaria não é religião. Maçonaria é uma filosofia de vida. O objetivo da maçonaria, na realidade, é formar homens de caráter, de moral, de espiritualidade melhor. Vamos dizer melhor, entre aspas, melhor do que cada um é, né? Porque a gente pode ser sempre melhor do que é. E foi aí, então, que eu me deparei com a maçonaria e a astrologia. E eu reparei que a astrologia realmente ajuda muito a gente a conhecer muitas coisas, mas não tem nada a ver com religião. Nem a maçonaria também. Perfeito, perfeito. Lembrando que aí já estamos passando para a questão número 3, e já vou fazer a pergunta. Pois não. Que é essa relação. Quer dizer, você começou a se envolver com a maçonaria na década de 90, e também com a astrologia. O que a atrai para esta prática, no caso a maçonaria, e como ela tem influenciado sua visão sobre religião ao longo destes anos? Quer dizer, uma pergunta está envolvendo a outra, e aí agora você pode continuar a dizer sobre... Nós vamos continuar com a história, né? Afinal. Exato, perfeito. Então, aí o que acontece? Na maçonaria, nós aprendemos muito sobre a Bíblia, né? Sobre o começo do mundo, de Deus. E para a maçonaria é importante que se acredite num Deus único e superior, uma força única. Cada um pode chamar como quiser, não importa o nome que você dê. A maçonaria também tem um nome que ela dá, e que é o grande arquiteto do universo. Todo mundo sabe isso. Esse Deus superior,
ele existe e nós temos que ser fiéis a ele, digamos assim, entre aspas, né? Agora, o que é importante, tanto na maçonaria quanto na astrologia, é que a filosofia de tudo isso é que nada acontece por acaso. Nada está escrito de uma maneira que não seja prevista. A verdade é essa. E muitas vezes alguém me pergunta, mas como assim? Não é fácil de você entender. Se você for fazer um bolo, você tem, para o bolo crescer, você tem que botar fermento. Se não puser fermento, o bolo não cresce. Então, nada é por acaso, nem no bolo. Se você quiser fazer um coquetel de qualquer coisa, você tem que botar certos ingredientes, senão ele não fica bom. Se você quiser adoçar o café, você tem que botar o açúcar. Se você botar o sal, ele não vai ficar bom. Então, nada é por acaso. Nem as receitas são por acaso. E a receita o homem sabe fazer, né? Pelo menos aprende. E a vida é assim. E foi a maçonaria e a astrologia que me ensinaram isso, através Perfeito, de relatos e de livros também, né? perfeito. Passo a quarta questão. A maçonaria mista e seus desafios. Como adepta da maçonaria mista, você poderia falar sobre as dinâmicas de gênero dentro da maçonaria e o papel das mulheres neste espaço? Quais desafios e conquistas você encontrou neste contexto? Eu realmente eu parto do princípio que Deus criou o homem e a mulher. O homem tem o objetivo, digamos assim, de ser o provedor. E a mulher, pelo contrário, ela não é provedora, ela é a criadora. Sem a mulher não existiria o mundo. É a mulher que cria. E ela não cria só uma criança, ela cria também toda a estrutura moral da criança, né? Então, toda a educação, tudo isso se refere à mulher, mas não só a mulher, o homem também. O pai também ensina tudo que tem que ensinar. Então, para mim, o homem e a mulher têm papéis únicos, juntos, não separados. Na maçonaria, eu não vejo diferença, porque não existe nada que uma mulher não possa fazer e que o homem pode fazer. Na maçonaria, todos são iguais, não há diferença. E como o que a gente faz lá depende muito da nossa inteligência e da nossa dedicação, eu vejo tanto homens quanto mulheres todos dedicados. Eu não vejo diferença. E eu não me sinto diferente. Está sem voz, está sem voz. Eu sempre esqueço de ligar o microfone quando eu desligo. Eu passo à quinta questão, então, que é em torno de astrologia e crenças filosóficas e espirituais. Você é uma pesquisadora dedicada à astrologia. Como esta prática se relaciona com suas crenças espirituais e filosofia de vida e com a maçonaria, quer dizer, entre astrologia e maçonaria? De que forma a astrologia influencia ou complementa a sua visão sobre a vida e o universo? Pois é, a astrologia ela é muito interessante, porque, segundo o mapa de uma pessoa, você pode ter uma ideia de como a pessoa é. E o mais importante para o homem é se conhecer. Muitas vezes as pessoas, o ser humano, digamos assim, não se conhece. Ele não se conhece. Isso eu tenho certeza. Porque quando eu leio o mapa para uma pessoa, às vezes ela diz assim, ué, mas eu não sou assim. Aí eu digo assim, pense bem,
porque há momentos em que você é assim. E aí a pessoa, às vezes, depois volta e me diz, você tinha razão, eu nunca tinha prestado atenção. Então, eu acho que o mapa é importante nesse ponto, para a pessoa se conhecer e poder se desenvolver e evoluir, que eu acho que o problema maior e o objetivo maior de cada um de nós é a evolução. Então, a maçonaria, a astrologia, desculpe, para mim é importante neste ponto. Eu não sou aquela que diz assim, porque o Marte está retrógrado, porque nem sei quem está retrógrado. Não, não é bem assim. Nada acontece por acaso, eu passei sempre desse princípio. E existem os 7 princípios que regem a vida, que eles estão contidos num livrinho bem baratinho, chamado O Caibalion, que não é um livro para ler, é um livro para estudar. E ali estão os 7 princípios da natureza, da vida, principalmente. E eu acho que é isso que é o mais importante na astrologia, sabe? Sempre que eu faço um mapa, ou um mapa mental, ou uma previsão por um ano, eu sempre falo para a pessoa, você tem que pensar que quem rege a sua vida, principalmente, a não ser Deus, que ele é o maior, é você mesmo, com seus pensamentos, com as suas atitudes, com a sua vontade, com a sua curiosidade. Perfeito. É isso que eu acredito. Eu passo para a questão 6, que é uma relação entre religiões ou filosofias de vida, a margem e o sentido de comunidade. E a pergunta é a seguinte: considerando sua experiência na maçonaria e na astrologia, você vê essas práticas como formas de construção de comunidade ou como uma maneira de buscar respostas e significados fora das religiões majoritárias? Eu vejo sim, mas existe um problema muito sério. O homem, ele não vai em busca de, infelizmente. Não, estou falando um homem de uma maneira geral, né? É claro que a gente tinha que dividir em percentuais, né? Existe aquele percentual de pessoas que buscam, que estudam, que se preocupam em melhorar, em evoluir e tudo mais. E existe aqueles outros que vão vivendo a vida como eles querem, de qualquer maneira, né? Então, fazendo essa divisão, buscando esse tipo, é muito importante que cada um faça a sua parte na evolução, porque tanto a astrologia quanto a maçonaria, o objetivo é um único, que você se aprimore, que você evolua. E tudo depende de nós. De nós, por quê? Porque nós temos uma partícula divina dentro de nós. E essa partícula é muito importante. É nela que nós temos que nos guiar. É dela que nós podemos ter a nossa evolução. Então, Perfeito. a filosofia é essa. Perfeito. Eu passo a nossa 7ª questão e última, que é uma relação, são reflexões sobre a relação entre religião, poder e identidade. Em sua visão, como as práticas religiosas e espirituais ou filosofias de vida alternativas, como a maçonaria e a astrologia, podem desafiar ou se posicionar em relação às estruturas de poder religiosas mais tradicionais? Como essas práticas podem ajudar a construir uma identidade pessoal e comunitária? Pois é, aí reside o problema. Porque as religiões, todas elas, infelizmente, elas são muito, como é que eu vou dizer? São muito presas ao que elas pensam e ensinam. Infelizmente, é verdade.
Eu não quero perturbar ninguém, nem falar mal de ninguém, mas é verdade. Você vê a Igreja Católica, ela tem dogmas lá que são absurdos. Para mim, são absurdos. Por que o padre não pode casar? Isso é absurdo. Por que não? Qual o motivo? Né? Então, eles não casam e fazem uma porção de porcarias, desculpe o termo, mas uma porção de coisas erradas, que são porcarias, infelizmente. Né? Então, não só essa religião, mas todas as outras são assim. São essas muito presas a determinados dogmas que eles mesmos fabricam, que o homem mesmo fabricou. Né? Então, se a gente deixa o homem ser mais homem, confiar mais nas prerrogativas iniciais de Deus, para que você veio ao mundo? Você veio ao mundo para ser um homem? Você veio ao mundo para ser uma mulher? Então, você desempenha o seu papel da melhor forma possível. Tem um papel a evoluir, tem um papel a dizer. Você, como ser humano, tem que evoluir dentro do seu ser e dentro daquilo que você preconizou para a sua vida. E se dentro disso, dentro de uma moral, de uma educação, de uma religião, de uma prerrogativa sempre de estudar e evoluir, nossa, seria o céu, não seria a terra, não é mesmo? E essa prática, no contexto da maçonaria, de certo, não só questiona essas outras tradições, mas também permite uma construção de identidade nessas comunidades. Sim, sim. Eu, por exemplo, na maçonaria, a gente preconiza tudo muito isso. Mas, infelizmente, quem somos nós? Seres humanos, com Sim. todos os defeitos que nós temos. Né? Nós não somos perfeitos. A astrologia também. Você vê, se você ler por aí vários astrólogos aí dizendo um monte de coisas erradas, de bobagens, até bobagens mesmo, é enorme, mas o que a gente vai fazer, né? Somos Sim. seres humanos, esse que é o problema maior, porque Sim. as coisas estão aí para nós aprendermos, para nós evoluirmos, mas tem que estudar, tem que se dedicar, tem que gostar, tem que aprender, tem que fazer. É isso que é importante. Você sabe que é assim? Faça assim. Faça como certo, como o mais certo. Para encerrar a nossa conversa, eu começo te agradecendo muito por esse momento e lhe perguntando se você tem algo mais a dizer que a gente não perguntou anteriormente, pensando aqui que a ideia destes vídeos e deste aqui é nós podemos falar um pouco, você poder falar um pouco a partir da sua experiência para um pré-adolescente ali de 14 anos. Então, nesse contexto, nesse público imaginário, o que você teria a dizer sobre a sua trajetória dentro desta filosofia de vida que é a maçonaria mista? Então, em princípio, eu tenho 8 sobrinhos netos. E tenho, claro, os pais deles são 4 sobrinhas, né? E para todos eles, quando eles fizeram 15 anos, eu li o mapa natal. E eu dei esses conselhos que eu falei aqui. Procure dentro disso, dentro desse contexto que você está vendo que você é assim, procure ser o melhor do que você é, né? Eu, graças a Deus, os meus sobrinhos são ótimos, maravilhosos, e os sobrinhos netos, eu tenho 2 que já fizeram 15 e 2 vão fazer 15 agora. E eu estou preparando os mapas. E estou preparando do último que nasceu, que tem 3 anos, porque pode ser que eu não esteja mais por aqui, eu já vou deixar o mapa dele pronto com as preconizações todas que eu costumo fazer. Então, eu acho que se cada um pudesse realmente estudar um pouco, não estudar astrologia para ser astrólogo, mas entender um pouco da astrologia, saber por quê e para quê, porque Deus não fez nada à toa. Deus fez
tudo com objetivo, né? Então, se souber mais ou menos o porquê e para quê, você consegue se colocar melhor dentro da sociedade, dentro da vida, e viver mais a vida, porque a vida é muito bonita, mas ela tem que ser bem vivida. Não adianta você chorar pelo que perdeu, nem chorar por aquilo que você não tem. O que você tem é que agradecer tudo que você possui, né? Então, eu acho que tanto a maçonaria quanto a astrologia podem ajudar você nesse ponto, nessa sua vida a cumprir, vida a viver. Perfeito. Muito obrigado. E eu encerro a gravação aqui, então. Agradeço a todos pela audiência até este momento. E eu